Olá pessoal, meu nome é Jéssica Corrêa Janazzi Sterck, sou aluna do CEDERJ, onde faço licenciatura em Pedagogia e quero lhes apresentar o meu trabalho de AD1 de Educação de Jovens e Adultos, mais conhecido como EJA. Bom, quero iniciar esse trabalho já com a aula 1, com as questões de concepções legais. Conforme consta na descrição da primeira aula, quero relembrar algo muito interessante. A preocupação com a educação de adultos começou na década de 40, mas foi em 67 que a Lei 5.379 aprovou o Plano de Alfabetização Funcional e a Educação Continuada de Adolescentes e Adultos. Para executar este plano de alfabetização, foi criado o MOBRAL, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Além do reconhecimento da educação de jovens e adultos como uma modalidade regular de ensino, o MOBRAL foi extinto em 85 e substituído pela Fundação Educar. A Lei nº 5.692 de 71, embora tenha deliberado a obrigatoriedade de ensino de primeiro grau, estava restrita a crianças entre 7 e 14 anos. Por outro lado, esta lei tornou a escolarização mais flexível, criando centros de estudo, os cursos supletivos e o ensino à distância. Os cursos à distância inicialmente foram oferecidos pela televisão e as avaliações e distribuições de material didáticos eram feitas em telepost. A obrigatoriedade de oferecimento de ensino fundamental aos jovens e adultos só foi implementada com a promulgação da Constituição Federal de 1988, mas foi derrubada em 96 por uma emenda constitucional, Lei de número 9394/96. O parecer número 11 do CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, estabeleceu as diretrizes curriculares nacional para a educação de jovens e adultos e o decreto de número 5.478 de 24 de junho de 25. Instituiu o PROEJA, Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na modalidade de jovens e adultos. Hoje, a EJA, além de enfrentar os mesmos problemas das demais modalidades de ensino, necessita também de um currículo adequado e a busca de metodologias que contribuem para a superação dos desafios e das dificuldades geradas pelo ensino tardio. Essa disciplina busca contribuir com a formação de um profissional mais preparado para lidar com essa modalidade específica de ensino. Iremos observar agora algumas questões históricas, que são as questões históricas da catequese, instaurada pelos jesuítas à época da ocupação, ao Brasil Berto. As autoridades jamais concretizaram, de fato, uma escola para o novo povo que fosse além de ler e escrever. Por isso, a análise da escola, tanto como instrumento de inclusão como de exclusão, deve ser realizada ao longo do tempo. Essa reflexão nos permitirá verificar que entre nós o ato de educar sempre esteve impregnado de uma visão dual, ou seja, ao lado da educação de massa, para o povo direcionada para a inserção imediata no mercado de trabalho. Convivemos desde a chegada do colonizador ao país com a educação destinada à elite. Página 10 do material didático. Os fatos acusam e a história resiste. Um progresso humano constante, mesmo quando se dá recuo, é para avançar. Lima, 1962, página 29. Agora, iremos observar também algumas concepções de aprendizagem. Concepções de aprendizagem formal. É previamente estruturada, regida por leis e normas, organizada em graus de ensino. A não formal. A aprendizagem de conteúdos não escolares. Acontece em espaços associativos, de trabalhos e movimentos sociais. Sistemática. Dentro de um sistema, ordenada e metódica, confunde-se com a formal. A assistemática, processo permanente e informal, apresenta-se de forma variada em situações diversas na prática diária do viver. Pois bem, quem são esses parâmetros curriculares? É o documento que serve de estímulo e apoio à reflexão sobre a prática diária do professor, o planejamento das aulas e o desenvolvimento do currículo. Também é um documento que serve de base para a estruturação dos currículos de ensino fundamental e do médio. Esses documentos, além da base conceitual, inovam os conceitos, propõem novas abordagens pedagógicas, fazem integração a áreas que estabelecem correlação entre os componentes curriculares. Esse parâmetro cumpre o duplo papel de difundir
os princípios da reforma curricular e orienta o professor na busca de novas abordagens metodológicas. Brasil, 1999, página 11. Bom, na aula 2, percebo que a educação primária objetivava apenas escrita, leitura e cálculos elementares, ocasionando a regressão dos conhecimentos dos que não prosseguiam os estudos. Uma enorme população adulta analfabeta assumiu os postos de trabalho, tanto no campo como nas manufaturas, e o ensino profissional ficou restrito às camadas mais pobres da população. Percebo que toda a ação educacional está voltada para o benefício da aristocracia rural e da burguesia emergente. Deste modo, não havia qualquer ação consistente em prol da escolarização do não ou pouco escolarizados. Pude observar que o descaso pelo ensino público tem sido uma constante desde o início da colonização. A presença da família real forçou a reestruturação social e política do Brasil. Muitas obras políticas, muitas movimentações no campo intelectual e muitas benesses para a elite. A grande massa inculta não se oferecia. Com isso, Romanelli, analisando o período, afirma que a preocupação exclusiva com a criação de ensino superior e o abandono total em que ficaram os demais níveis de ensino demonstram claramente esse objetivo, com o que acentuou uma tradição que vinha da colônia, a tradição da educação aristocrática, 1998, página 38. Na aula 3, o período republicano inicia com intensa movimentação ideológica, o que torna o processo educacional o centro dos grandes debates políticos do país. O novo modelo republicano parecia indicar a necessidade de rumos diferenciados de ações e a maior participação da sociedade. Os educadores se mobilizaram. Surge o movimento pioneiro da educação nova, que postulava a educação como recurso para a modificação da estrutura social vigente. Apesar de que a questão de jovens e adultos não parecer muito nítida nos debates da época, o momento foi muito propício para o despertar do problema de escolarização, como diz Negri, examinando esse período. Diante das modificações setoriais, de efervescência ideológica e dos movimentos políticos sociais, a escolarização foi percebida como um instrumento de correção do processo evolutivo e como uma força prepulsora. Sociedade Brasileira, 1974, página 125. Em dois momentos, antes e depois de 1930, a intensa mobilização dos educadores em torno da discussão da educação e de seu significado. Os acontecimentos da primeira metade do século XX, de alguma forma, explicam as questões do jovem e adulto pouco escolarizado. Isto deu à educação de jovens e adultos um avanço conceitual. Pois bem, prosseguindo, a aula 4, nos anos 60, a educação de jovens e adultos já se configurava como uma preocupação de âmbito mundial, como ficou evidente na segunda Conferência Internacional de Adultos, ocorrida em Montreal, em 1963. Na ocasião, a EJA passou a ser vista como uma continuação de educação formal, permanente, e como educação de base ou comunitária. O segundo aspecto relaciona-se ao fato de que, apesar das campanhas de erradicação do analfabetismo implantado nos anos 50, o analfabetismo, de acordo com os dados do Anuário Estatístico do Brasil, de 1963, era realidade para 39,4% da população a partir de 15 anos. O ensino primário era ineficiente, a repetência alarmante, o secundário continuava elitista e não atendia às expectativas de grande parte da população. Caracteriza, portanto, o baixo nível educacional da grande camada popular sem acesso à participação efetiva na vida econômica e social do país, conforme consta no material didático. Bom,
Mais à frente, na década de 1980, uma luz de liberdade no fim do túnel. A taxa de analfabetismo encontrava-se na casa de 25,94% para a população brasileira acima de 15 anos, segundo o IBGE. Como resultado de uma gradual abertura política, grupos populares empenhados em ações relacionadas à educação de jovens e adultos trocam experiências. A alfabetização consolida a necessidade de etapas posteriores à fase inicial, para que o aluno dê continuidade ao processo de letramento. Durante a ditadura, a educação brasileira foi orientada pela Lei 5.692/71, votada pelo Congresso sob pressão militar. A LDB era voltada à profissionalização, visando estimular a entrada de jovens no mercado de trabalho, diminuindo assim a procura da sociedade pelo ensino superior. Em relação à EJA, pela primeira vez, uma lei dedicou um capítulo ao ensino supletivo, buscando suprir a escolarização regular do adolescente e adulto. No final da década de 1980, com o enfraquecimento da repressão militar, foi possível a educadores que haviam atuado clandestinamente no movimento popular a troca de experiências e ao aprofundamento da fundação teórica em alfabetização, a persistência do analfabetismo jovem e adulto na população brasileira. Mobilizou a sociedade para cobrar uma atuação mais efetiva do poder público. A partir da sua extinção pelo presidente Collor em 1990, alguns governos estaduais e municipais, além de entidades da sociedade civil, buscaram desenvolver ações para preencher a lacuna deixada, sem, entretanto, conseguir atender a demanda da sociedade, que encontra-se na página 58 do nosso material didático. Dessa forma, chegamos ao início da década de 1990, corrigindo. Dessa forma, chegamos ao início da década de 1990, comemorando o final do longo período de ditadura e com a necessidade de uma política para a EJA, capaz de promover não apenas o resgate histórico do direito à educação dos homens e mulheres, jovens e adultos, mas, sobretudo, capaz de assegurar o acesso e posse a um conhecimento que se configure instrumento de cidadania e de inclusão no mundo do trabalho, transformado por rápidas modificações tecnológicas, que também se encontra na página 52 do nosso material didático, enfim, preparado e feito por mim. Bom, aqui eu lhes apresento e encerro o meu trabalho. Espero que eu tenha alcançado, o objetivo e que seja de sucesso para todos nós. Bom, as referências consultadas para esse trabalho foi do material didático das aulas 1, 2, 3 e 4. A bibliografia
foi Brasil.Lei número 5.379, de 15 de dezembro de 1967. Prover sobre a alfabetização funcional e educação continuada de adolescentes e adultos. A outra é a Brasil-Lei número 5.692 de 1971, fixa diretrizes e bases para o ensino de primeiro e segundo grau e dá outras providências. A terceira é a Brasil.Mec. Relatório Educação para Todos no Brasil 2000.2015. E a última foi a de Pierro M.C. Joia 0. Ribeiro V.M. Visões de Educação de Jovens e Adultos no Brasil, nos cadernos CEDERJ, número 55.2001. E assim encerro o meu trabalho acadêmico.